E aí, pessoal, tudo certo? Hoje eu vou mostrar um script Python que eu uso para automatizar o mapeamento técnico de projetos no Fluig, e ele gera um relatório completinho, listando todos os datasets, formulários, widgets, workflows do projeto. Se você mexe com Fluig, fica comigo até o final, que vai valer a pena. Bom, para começar, esse código percorre as pastas do projeto, que estão organizadas mais ou menos assim. É a pasta de dataset, de widget, de layouts, de formulários, e de workflows. Então, esse código ele faz a leitura de todo o conteúdo dessas pastas, sendo que em algumas funções vocês podem ver que ele faz o filtro para arquivo JavaScript, por exemplo, ou quando a gente entra aqui na parte de workflows, pelos arquivos do processo, né? Para a gente não pegar, por exemplo, eventos de processo dentro da pasta e assim por diante. E para cada tipo desses, ele busca, né, esses arquivos específicos e vai montando um relatório técnico no formato Markdown. E aí a gente tem aqui a primeira função, localizar datasets em Java. Então aqui ele percorre a pasta de datasets, procurando arquivos JavaScript, e aí adiciona o nome e caminho de cada um na lista. Então ele vai colocar aqui o nome do arquivo e o caminho. E aqui a gente vai deixar esse elemento arquivos em branco, porque a gente não tem nenhum arquivo vinculado aos datasets. Aí a gente passa para as funções de localizar widget, localizar layout e localizar formulário, que elas fazem as, a leitura dessas pastas, né, de widgets, layouts e formulários, listando as pastas pai e filho e os arquivos que tem dentro. Então, por exemplo, ele vai entrar na pasta da widget, vai verificar tudo que tem dentro das pastas de CSS, das pastas de JavaScript, das pastas de imagem e vai listar todos os arquivos para a gente nesse elemento aqui do nosso objeto. E aí também adiciona o nome e o caminho. E segue a mesma lógica tanto para widget, quanto para layout, quanto para formulário. E por último aqui a gente tem a função de localizar o workflow, que é a mesma ideia, só que dessa vez dentro da pasta workflow, procurando os diagramas, né? E aí ele tem aqui a função buscar referências, que é a função mais legal, que ela percorre todas as pastas do projeto e procura qualquer referência ao nome daquele dataset, formulário, o edit workflow dentro dos arquivos do projeto. E se ele encontra alguma coisa vinculada ao nome do arquivo, ele faz o caminho do arquivo de referência. E aí, ele tem essa função gerar relatório, por último, onde depois que ele fez o mapeamento de tudo nas funções anteriores, ele escreve um arquivo, né, chamado relatório técnico.md e organiza tudo em tópicos, sendo os tópicos datasets, formulários, layouts, widgets e workflows. E dentro de cada item ele lista caminho, arquivo e onde cada item foi referenciado no projeto. Assim a gente consegue saber, por exemplo, aquele dataset está sendo utilizado, se aquele dataset está sendo utilizado, onde ele está sendo utilizado, ou se ele não está sendo utilizado. Então, eu acho que é uma boa base para a gente fazer uma documentação de um projeto e conseguir organizar. Por exemplo, se o fonte não tem mais uso, a gente pode acabar muitas vezes eliminando ele do projeto. Ou se ele tem uso, às vezes a gente pode verificar se tem como otimizar, se está sendo usado em muitos lugares, enfim. Eu acho que é uma boa ideia de mapeamento, né? E aí, para finalizar, ele vai vir aqui, executa, né, todas as funções, uma a uma, e depois ele passa todo o retorno dessas funções para essa função gerar relatório. E E aí ele faz a geração desse arquivo MD. Eu vou mostrar, eu vou copiar a pasta de um projeto que eu tenho aqui na minha máquina para vocês conseguirem ver é, isso em prática, né?
Então aqui a principal ideia é que a gente tenha a pasta do projeto no mesmo local desse documento, desse arquivo Python, porque aí ele, dentro da pasta, fica mais fácil de fazer a leitura. Ou caso esteja em, por exemplo, um diretório separado, aí é só vocês alterarem aqui na linha do início do documento, onde está pasta projeto, e colocar o caminho completo aqui, tá? No caso, eu vou copiar aqui para dentro para não mexer no código-fonte. Então, ele já copiou aqui. E agora eu vou executar. Às vezes ele demora um pouquinho para gerar aqui, porque ele está fazendo a leitura. Então, às vezes ele também vai gerando pouco a pouco. Vocês podem ver aqui que ele ainda não terminou, né? A gente está só com 105 linhas aqui. Esse é um projeto que tem bastante fonte, então ele ainda está executando. Mas esse é o formato que ele vai listar aqui. Então é isso, pessoal. Um script simples, mas que agiliza demais a documentação técnica dos projetos Fluig. Se você curtiu, deixa um like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo se quiser que eu mostre outras automações como essa. Eu vou deixar o link aqui, como sempre, do Git com fonte para vocês, para ficar mais fácil. E até a próxima!